E o candidato de hoje é Gustavo Henrique, do Patriota. Confira mais no perfil do candidato. Servidor público municipal e bacharel em Direito, Gustavo Henrique, do Patriota, tem 49 anos e é natural de Belo Horizonte, capital mineira. É a primeira vez que disputa o governo do estado, mas em 2014 foi candidato ao Senado Federal e na eleição passada, em 2020, concorreu ao cargo de vereador de Teresina, obtendo quase 1.300 votos. Apesar de nunca ter sido eleito, já exerceu funções públicas como assessor de governador e diretor de secretarias do estado. Muito bem, olá, candidato Gustavo Henrique, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Ananias, a você, Franci, a menina Mar, né? Do ponto de vista aí da questão jornalística, a Poliana, naturalmente. Então, é um prazer, uma satisfação de estar aqui nos dirigindo ao seleto público, né, telespectador da Rede Meu Norte. Muito bem, o seu tempo começa a contar a partir da primeira resposta. Eu começo questionando o senhor sobre o seu plano de governo. O senhor apresentou um plano de governo à Justiça Eleitoral durante o registro da sua candidatura e esse plano de governo traz uma série de propostas para áreas de infraestrutura, de planejamento do estado do Piauí. E fez o registro desse plano de governo em cartório. Eu queria saber por que o senhor fez esse registro e se acredita que de fato isso convence o eleitor em apoiá-lo nessa disputa pelo governo. Boa tarde, Ari, viu? Esqueci de você não. Bom, o registro que nós fizemos em cartório, é claro que na Justiça Eleitoral é uma questão litúrgica, né, protocolar, você registrar no sítio, né, da Justiça Eleitoral para estar à disposição do eleitor. Mas eu fiz esse movimento de registrar um documento público em cartório, assinando uma cláusula de renúncia de forma antecipada, para aumentar a credibilidade em relação ao eleitor cético. Porque, na verdade, Ananias e caros jornalistas, você que está nos assistindo, a grande maioria do eleitorado vai votar em alguém, independentemente de acreditar ou não, porque o brasileiro ele vota mesmo, ao final de uma campanha eleitoral ele vai escolher alguém. E aqui eu faço até um pedido para que você, eleitor, desacelere um pouco e passe a se questionar, vendo as propostas dos demais candidatos, comparando com a nossa. Então, eu estou colocando em risco um possível mandato em caso de não cumprimento. E qual é dos pontos principais em relação a esse plano de governo? Que se torna um contrato oficializado, juridicamente falando. Quando eu não cumprir, o eleitor poderá, inclusive, solicitar um impeachment, que acaba descambando por um processo político natural. Ou judicializando, porque não deixa, como eu bem falei, de ser um contrato, né, ao colocar isso num cartório, tendo uma assinatura. Então, quais são os pontos principais? Além da infraestrutura, da questão que você citou bem, do agronegócio, da agricultura familiar, são o ataque frontal na despolitização dos três principais pilares da nossa sociedade, que é saúde, educação e segurança pública, com a não nomeação de políticos de mandato e nem suplentes. Não é porque não haja políticos competentes, eu entendo que a maioria até é, mas o problema é que, quando você está investido em um mandato, você passa a ter uma visão muito estreita, apenas para os seus nichos políticos. E o Piauí precisa passar por um momento de implementação dessa política de Estado, como concursos rotina para todas as forças de segurança, para que nós possamos interiorizar as ações e gerar um ambiente, um sentimento e um clima de sensação de segurança, de fato, para todos os piauienses. A saúde precisa ser fortalecida de forma regionalizada. Nós temos que criar um ambiente, Sávia, um ambiente onde um médico de grife, por exemplo, que está estacionado em Teresina, que trabalha na rede pública municipal, na rede pública estadual e na rede privada, possa ir para São Nonato e tenha lá as condições estruturais para fincar residência e assim qualificar o atendimento ao público, que é o povo. E assim nós iremos melhorar, inclusive, a questão da regulação do SUS. Quando você cria mecanismos de melhorar a estrutura local, regional, você cria ambiente para que aquele agente público, né, seja o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, qualquer tipo de servidor, trabalhador da área da saúde, tenha prazer de estar ali.
E aí, consequentemente, você vai aumentar o número de especialidades, né, nessas regionais, fazendo com que a demanda que vem de cidade em cidade descambe na nossa capital. E aí nós vamos diminuir essa história da ambulância terapia, que é trazer um problema de uma cidade para outra até a Teresina. E educação, tendo um secretário técnico, eminentemente técnico, nós vamos acabar também com essa questão de só olhar para nichos políticos. E eu não quero ser um governador de inaugurar escolas novas, porque hoje é sinônimo de corrupção, inaugurar obras novas em si, principalmente quando há escolas fechadas. Eu passo no Mucambinho, e aqui você que é residente, morador da Zona Norte, você passa ali no Eli Sobral, uma escola histórica fechada, não é? Dói o coração, porque aquela estrutura pública poderia já estar sendo utilizada até por um outro órgão do Estado. Então eu quero ser um governador que vai requalificar as escolas que nós já temos, implementando sim, de fato, bem os recursos públicos, como energia solar, é o caso dos precatórios aí do Fundeb, que você poderia ter colocado energia solar em todas as escolas, laboratórios de pesquisa, de informática, e assim você melhoraria o ambiente, até a autoestima de quem trabalha e de quem estuda estaria elevada. Candidato, vamos rodar com os jogadores e jogadoras. O questionamento agora é do jornalista Francis Teixeira. Candidato, boa tarde. O senhor citou a despolitização. Atualmente, o Patriota não tem nenhum deputado estadual na Assembleia Legislativa. Caso esse cenário seja mantido, como o senhor pretende dialogar com os parlamentares para garantir uma governabilidade, tendo em vista que esse apoio dos deputados é essencial para a aprovação de uma série de projetos de lei que são de interesse do Poder Executivo? Boa pergunta, Francis. Quando você é eleito, legitimado pela maioria do povo do seu estado, você tem força suficiente para suplantar qualquer resistência à mudança. Porque quem irá de encontro à grande opinião pública, principalmente fundamentada. E eu acredito que os nossos deputados, eles têm uma certa maturidade, mesmo havendo uma mudança na cultura do trato político, para aceitar e experimentar uma mudança que vai trazer benefícios. A gente sabe que mudar uma cultura não é fácil, mas dentro de um fundamento é razoável que as pessoas passem por uma determinada experiência. Vimos agora recentemente aqui em Teresina, não é? Os vereadores, mesmo uma parte que foi eleita na oposição, dando um voto de confiança nas medidas mandadas do Executivo, mudanças de nome de órgãos, ampliação de outros. Então, eu acredito que haverá maturidade nesse sentido, até porque o que nós pretendemos fazer, mesmo em alguns momentos até contra meu gosto, é para beneficiar o povo e não a minha pessoa, porque eu entendo que política é missão e não meio de vida. Sávia Barreto. Candidato, a eleição nacional, ela terminou nesse momento sendo objeto de bastante discussão aqui na campanha para o governo do Estado. Eu queria saber do senhor, quem é o seu candidato ou candidata à presidência da República e sobre a questão do Patriota ter tido anteriormente uma ligação muito forte com o bolsonarismo e se aqui no Piauí essa ligação ela persiste. Bom, é bom que a gente que esclarece, tiramos as dúvidas. O patriota, ser patriota, independe de ser de direita ou de esquerda, né? Deixemos bem claro. Usar a bandeira, abraçá-la, não é? Brandá-la, independe de questão ideológica, né? Ser patriota é amar seu estado, amar seu país. Mas o patriota deliberou por não ter candidatura própria a presidente da República, como foi em 2018, tivemos um candidato, e resolveu também não dar apoio a nenhum postulante ao cargo de presidente, pelo menos neste eventual primeiro turno. Então, em respeito aos nossos candidatos a deputado estadual e federal e aos nossos militantes e filiados, eu me silencio, peço até desculpa, porque nós temos lá eleitores do atual presidente, temos eleitores do ex-presidente, temos eleitores de outros postulantes ao cargo de presidente da República. Então, é dentro dessa demonstração de respeitabilidade e harmonia de convivência entre os desiguais, uma convergência comum de um projeto de Piauí. É isso que nós estamos pretendendo implementar e focado realmente na eleição de governador, senador, de deputados estaduais e federais, colocando, como sempre deveria ser, todo partido político, colocar na vitrine para o eleitor as opções que tem e o que é que se pensa. Em relação a fortes ligações com o bolsonarismo,
caso isolado do ex-presidente Adilson Barroso, que foi retirado do cargo, né, diga-se de passagem, e hoje o partido ele é administrado de forma plural pelo Alvasco Rezende, pelo vice-presidente, o ex-deputado federal Júnior Marreca, que é pai do deputado Marreca Filho, né? É também administrado pelo secretário nacional Braga e pelo deputado federal Fred Costa, né? Que é da causa animal, autor da lei Sanção, que criminalizou os maus-tratos aos animais. Então, hoje o partido é um partido mais aberto, plural, e a nossa chapa, por exemplo, Sávia, de deputado estadual e federal, congrega pessoas das mais diversas tendências da nossa sociedade. Nós temos evangélicos, católicos, umbandistas, nós temos advogados, advogadas, médicos, enfim, policiais, trabalhadores, de uma maneira geral. Então, é isso. A pluralidade precisa ser respeitada, mas um ponto comum é atender o povo. Mas o senhor é candidato a governador e vai votar para presidente. Não é importante para o seu eleitorado saber em quem o senhor vai votar para presidente da República? Esse reforço da pergunta da Sávia, bacana, mas é como eu disse, eu tenho que respeitar uma decisão do partido que não deliberou e, em cima disso, respeitar os nossos candidatos a deputado estadual e federal para não criar nenhum tipo de mimosidade, não desarmonizarmos as chapas, porque uma opinião minha neste momento, ela acaba soando como prevalência. Então eu não posso fazer isso em respeito aos colegas e amigos do partido. Apoliana? Candidato, eu até inclusive iria insistir nessa questão, porque eu acho que é importante para o eleitorado saber, né? Se o senhor não acha que não deve essa posição aos eleitores, ou se o senhor tem medo de perder voto. Vou deixar essa minha insistência, saber se é nisso. Mas eu também, se eu quiser já responder, porque... Não tenho medo de perder voto. É porque eu respeito, né? Eu acho que é interessante você respeitar os colegas. Eu acho que você não desarmoniza, né? Não há aquele lance depois do imaginário de você estar puxando para um lado e para o outro. Eu acho que no momento a gente precisa desfundamentalizar a política, a gente precisa voltar a ter um processo eleitoral mais civilizatório. Então a gente procura permear no campo das propostas, sem entrar nessas bolas divididas nesse momento. Não é que para mim seja difícil ou não dizer em quem eu vou votar. Estou analisando ainda, inclusive, ainda nem tomei ainda uma decisão. Pronto, isso aí, vou logo dar essa resposta. Ainda nem decidi em quem eu vou votar para presidente, mas respeito todos os candidatos a presidente e, naturalmente, os eleitores com as suas opções. Um fato, eu já sei, que a grande maioria do eleitor brasileiro e piauiense já definiu o seu voto para presidente da República. O candidato encontrou então a saída de não definir o voto, mas então eu quero ouvir as suas propostas para a área de segurança pública, que tem sido aí o principal tema da população, em especial aqui na capital. As pessoas se queixam muito dos índices de criminalidade. O que o senhor, como governador, se eleito for, fará para melhorar a estrutura de segurança do Estado? Bom, como eu falei, despolitizando-a, né, nomeando para a Secretaria de Segurança alguém do crivo técnico. Claro que nós vamos ouvir quem faz a segurança pública. Não é que, ao ouvir setores da segurança, determinarão quem nós iremos nomear. Mas uma coisa é certa, não iremos nomear deputado e nem suplente. E daí nós vamos iniciar um processo de concurso rotina. Poliana, eu não quero ser, por exemplo, um candidato ou um futuro governador a anunciar no final do ano edital de concurso, principalmente em questões que deveriam ser rotina. Existe uma lei estadual que determina um efetivo na Polícia Militar de 11 mil policiais militares. Só que essa lei já está com déficit, ela precisa ser atualizada. Organismos nacionais e internacionais já sinalizam para que o efetivo da Polícia Militar do Piauí gire em torno de 15 mil policiais. Então nós iremos fazer um concurso anual de 3.500 homens e mulheres para a Polícia Militar, de 1.200 a 1.300 policiais civis e de 1.200 a 1.300 bombeiros militares. Naturalmente, que acessoriamente, nós iremos também regionalizar as ações do IML e do Instituto Criminalística. Não se admite pessoas com algum problema, alguma demanda, levem de Uruçuí para Floriano para ser laudado, um laudo cadavérico no Hospital Regional de Floriano. Então, pistas se perdem ao longo do trajeto, então a gente precisa dar condições regionais para que as ações de segurança pública sejam efetivas. Dá um exemplo, bombeiro. Não dá para a gente pôr um agrupamento do bombeiro militar, por exemplo, na cidade de Jatobá, porque a estrutura do bombeiro é cara. Mas dá para você regionalizar o bombeiro em Campo Maior
para atender as adjacências e fomentar o município a criar as brigadas de combate, prevenção, incêndio e defesa civil e também, nessa esteira, criar a sua guarda municipal. Então, o Estado será parceiro nisso, terá supervisão do bombeiro militar e dos órgãos de segurança pública na questão da guarda municipal. É um processo irreversível. Teresina tem sua guarda municipal, é um exemplo. Parnaíba, mesmo de forma precária, os guardas municipais que são abnegados, até de forma sacerdótica, estão a desempenhar seus papéis, mesmo sem estrutura, mesmo sem condições de trabalho necessárias, estão desenvolvendo um trabalho louvável. Então a gente precisa disseminar e fomentar isso. Então, é levar a delegacia para onde não tem. Não adianta você vir para um programa ou um debate, prometer que vai colocar uma delegacia da mulher em todas as cidades do Piauí, se não tem a delegacia genérica. Então você precisa colocar primeiro a porta de entrada de todos os problemas. Então, há cidades que ainda não têm uma delegacia. E isso não é um sonho utópico, é possível fazer. Então, temos que levar isso. Agora, associada a essa questão técnica da segurança, efetivamente nós temos que aliar as questões sociais. Nós precisamos dar condições à Secretaria de Assistência Social para fazer busca ativa nas famílias que estão em processo de deterioração pela questão socioeconômica. Nós precisamos estar atuando junto às famílias. Pai e mãe desempregados desestrutura totalmente uma família. O filho fica desassistido, sem espelho, sem noções de valores. E aí é facilmente cooptado pelo mundo do crime. Usar a inteligência para desbaratar os bolsões do tráfico. O tráfico não é uma questão só do Piauí, é nacional. Mas o Piauí precisa efetivamente combater as facções que nasceram, diga-se de passagem, em mesas simples de bar, em mesas simples de algum agrupamento de pessoas e foi avançando, tendo a sensação da impunibilidade, ou seja, do processo de não cesseamento de sua liberdade para o cometimento de crime. Então, nós precisamos fazer com que as ações efetivas de segurança sejam associadas à assistência social e à educação. Ari? Candidato, na última eleição para a prefeitura em 2020, o senhor construiu uma chapa proporcional ali, muita gente duvidou no começo que o senhor fosse conseguir armar, engendrar essa chapa, elegeram um vereador, o vereador Vinícius Ferreira, hoje está sem partido, mas foi eleito lá na chapa. Então, ok. Dessa vez, de novo, o senhor anunciou que teria essa chapa. E também na imprensa muita gente duvidou. Será que ele consegue? Porque os candidatos estão procurando os grandes partidos. E o senhor montou mais uma vez a chapa. Mas aí a gente tem mostrado aqui os seus candidatos apoiando o Silvio Mendes, uns Rafael Fonteles. No entanto, o senhor é candidato a governador do Patriota. O que foi que deu errado no processo? Primeiro que não deu errado nada. Eu mandei um vídeo aqui para vocês da candidata Nádia, eu não sei nem se vocês repercutiram, na sexta-feira passada, almoçando com ela, declarando apoio a mim. A Nádia foi resolver um problema com o Jorge Lopes, que é amigo de infância, e aí foi surpreendida com a presença do candidato ex-prefeito de Teresina, entendeu? E aí, claro, cria-se contextos. A única defecção que nós temos na nossa chapa é do Dr. Vasconcelos, e isso foi dito preteritamente antes até mesmo da minha pré-candidatura a governador. Então, existem algumas situações que serão analisadas depois da eleição, naturalmente. Nós vamos aferir o comportamento, desde que haja a demanda provocada do filiado ou de alguém que tenha se incomodado com isso, para nós, da executiva estadual, tanto estadual e municipal, analisarmos essas questões. Agora, o momento é focar. Então, cuidado nos contextos que são colocados, né? O Carlinho, o velhinho, vocês parecem que colocaram o áudio dele aí, tá? Ele estava ontem comigo, feliz, vendo como um processo político é difícil, construir chapa é difícil. Muitos dos nossos candidatos, pelo contrário, talvez não seriam nem candidatos nos partidos grandes, economicamente e politicamente, por conta dos perfis. E o Patriota oportuniza isso, essa possibilidade das pessoas passarem por essa experiência, que eu acho que é importante, porque o eleitor ele precisa também ver o outro lado, né? Porque se cria muitas míticas, muitas coisas em torno de uma eleição. Veja o caso do fundo eleitoral. Para mim, eu não sou hipócrita, né? Mas é uma questão que gera problema.
gera problema porque parte do eleitor acha que todo mundo recebe igual e não é verdade. Esse fundo eleitoral foi feito para os partidos grandes, para sufocar os pequenos como o meu partido, entendeu? Então isso precisa ser revisto e com urgência. E eu acho que, com muita solicitude, eu já conclamo os futuros parlamentares que serão eleitos no processo agora, que se avizinha, para fazer essa justiça, né? Eu acho que a pluralidade partidária ela é importante. Essa história que o Brasil tem mais de 30 partidos e tudo, eu poderia até ter 100. Quem decide quem fica é o povo, é o eleitor. Quanto mais ideias forem colocadas, sejam ou não correlatas às necessidades da população, quem deve julgar é o povo, é o eleitor. Candidato, o senhor falou aí nesse contexto político, então eu pergunto, como é que o senhor analisa os grupos políticos locais? Eles que estão aí disputando o poder no estado do Piauí e também nacionalmente. Qual a sua avaliação? Bom, eu vejo aí dois grupos que se antagonizam pseudamente, né? Tem duas estruturas políticas e econômicas avassaladoras. Eu entendo que são muito parecidas até porque o grande capitão, como eu sempre digo, coordenador de um deles, esteve até bem pouco tempo no atual governo, inclusive foi reeleito, né, a senador da República dentro de um espectro político que está ainda no mando do Estado, tá? Um ex-prefeito que teve a oportunidade, inclusive, de tirar do papel a própria Guarda Municipal, que foi votada em lei na gestão dele. Foi preciso passar parte da reeleição dele, passar o ex-prefeito Elmano, passar a gestão, a terceira gestão do ex-prefeito Firmino Filho, em saudosa memória, para que na quarta gestão fosse efetivamente implementada a Guarda Municipal. Então, falar de segurança, você tem que falar com dados e com muita segurança de fato. E o outro lado, um candidato tirado do bolso, que não permite-se a alternância de poder partidário. Então, voltando nessa questão regional, nós temos aí uma situação complexa, né, de pessoas aliadas ao ex-prefeito que estão no espectro bolsonarista, né, com todo respeito. Isso precisa ser bem resolvido, bem colocado. Questões precisam ser respondidas, né, como, por exemplo, por que o ex-prefeito Firmino Filho não escolheu o atual candidato aí das oposições, a maior, né, por conta da musculatura, como seu candidato a prefeito. Depois ele se ofereceu para ser, inclusive, vice, não é, do grande Kleber, que tem meu respeito, Kleber Montezuma. Votamos nele, estivemos aliados com ele na eleição de 2020, né, porque se ofereceu para ser vice e não foi aceito. Depois andou passeando nas hortes do PMDB, que a um momento ofereceu a legenda, ele recuou e depois quis abraçar a legenda, mas já haviam dado aí a candidatura para o atual prefeito que ganhou a eleição. Então tem muitas questões que precisam ser resolvidas. E não é se vitimizando, por exemplo, por ser compadre do ex-prefeito, em saudosa memória, que isso vai ser resolvido e respondido. Tá? Acho que a gente precisa ter muita clareza com as coisas. E o outro candidato do governo, um candidato que é jovem, que eu acho que é o único diferencial realmente aí da eleição, que até me criticam. Pô, Gustavo, por que primeiro tu não te elege vereador? É o candidato do governo. Ele se elegeu aqui aí já. Né? Então, qual é é por causa de um desejo de um setor, não é, desse grupo que está no mando do Estado? É por isso que eu peço para o eleitor que esfrie, desacelere e nos analise. Entre nas nossas redes sociais, Gustavo Henrique 51, nos conheça melhor. Não é de agora que eu faço política, eu entrei na política pelos movimentos estudantis, Ananias. E galgando degraus, com muita luta. Eu me lembro quando eu era assessor do Monsanto, assessor especial do governador Monsanto, teve um certo deputado que perguntou: quem é esse Gustavo aí? Quem foi que indicou ele para cá? Gente, política que se faz valorizando inclusive quem carrega o piano. A gente precisa respeitar as pessoas, não precisamos gostar delas, mas nós somos obrigados a respeitá-las. França? Candidato, no seu plano de governo de 18 páginas, o senhor cita o desejo de fazer uma administração ousada e diz que a máquina pública se tornou paquidérmica e tece críticas severas ao número de secretarias e coordenadorias. Se eleito, quais os ajustes que pretende fazer na máquina pública? Em primeiro lugar, tirar os órgãos superpostos, né? Eu acho que tem órgãos com as mesmas finalidades objetivas para atender grupos políticos, né? A gente precisa dar uma modificada nisso,
né? Colocar as coisas no seu devido lugar. E é daí que nós vamos gerar a economia necessária para realizar os concursos que eu anunciei aqui. Tá? A gente precisa colocar, dar ordem, o que tem que ser de ordem, né? E isso não vem de agora, isso já vem de décadas, esse processo, tá? Então a gente precisa ter coragem para ir para um bom enfrentamento. Por isso que eu disse, Francis, quando você entra imbuído da boa-fé, num compromisso de realmente realizar o que você está disposto a fazer, tem que ser logo no início do mandato, quando você está ali com apoio firme da população. Duvido qual é o deputado, mesmo mal intencionado, que vai de encontro a isso. E eu não tenho dificuldade nenhuma de dialogar. E eu também não tenho dificuldade nenhuma de ser convencido quando eu estou errado, desde que seja fundamentado. Sávia? Candidato, a gente observou, inclusive, no último debate aqui da Rede Meio Norte, uma série de ataques até mesmo pessoais entre os candidatos. O senhor também já teve, no princípio, na pré-campanha, um momento ali de acirramento com a candidata a governadora Ravena Castro. Eu queria que o senhor avaliasse esse estremecimento que o senhor teve com a Ravena e a que ponto isso pode contaminar a discussão de políticas públicas para a população, a partir do momento em que a gente está discutindo questões aí pessoais, ou se é importante ter esse ponto de vista a respeito dos candidatos, daqueles que podem, né, vir aí a ser eleitos e governar o nosso estado. Bom, primeiro eu quero dizer a você que eu não sou nem coronel e nem soldado, não sigo o comando de ninguém, meu partido faz campanha, só olhar as nossas redes sociais, eu estou na rua na medida do possível. A própria Poliana é testemunha, porque já me encontrou em alguns lugares, gravando comigo, não é? Perguntando como é que está a campanha, outros jornalistas também da seara de conhecimento de vocês. Em relação aí à candidata citada, isso aí é uma questão pessoal dela, ela precisa resolver-se nesse quesito, né? Eu não vou entrar num debate, eu particularmente nunca tive problema com ela, aliás, com nenhum candidato de forma pessoal. Agora, criar uma situação pessoal por criar, eu jamais faria e não concordo com isso. Então, vamos passar adiante, porque o povo quer saber de propostas, eu acho que o interessante é isso. Mas a gente levar a proposta para a população. Quando o senhor fala que não tem coronel, né, na sua campanha, tem não, candidato... Eu não sou coronel e nem soldado, eu não sou comandado. Entendi, mas na campanha tem outros candidatos que são comandados, se quais e por quem? Olha, é só olhar as redes sociais, gente, não precisa. Olha cada candidato aí que está aí posto, vê aí quais são as companhias deles, com quem eles estão andando. O senhor pode citar? Eu te garanto. Tá à vista. Entra no Instagram, gente, aí, ó, de cada candidato a governador, analisa aí as companhias, o processo das companhias. Olha o meu também. Veja com quem eu estou andando nesse momento eleitoral, tá? Eu sei separar bem. Eu me dou bem, me relaciono com todo mundo, eu não misturo a razão com a emoção. Aqui há um processo político eleitoral que existe adversidades, mas existe depois o final do processo eleitoral, onde as pessoas precisam conviver civilizadamente e respeitosamente. Então eu não vou levar a cabo uma questão pessoal pós-eleição. Agora, analise, você eleitor, as redes sociais de todos os candidatos a governador do estado. Compare-as, vejam as companhias, quem está com quem, e vocês verão quais as candidaturas estão comandadas por quem, por A, por B ou por C. Poliana? O ponto da fala que o senhor acabou de dar na resposta para a Sávia, vou falar assim, eu estou na rua, estou fazendo o meu trabalho, o senhor avalia que há candidatos que estão aí, não colocando palavras na sua boca, mas fazendo corpo mole, fazendo campanha de faz de conta? Olha, está à vista de todos. Está à vista de todos. Eu não gostaria assim, de entrar em detalhes, porque eu já dei aqui a senha, né? E você captou bem isso. Então, eu lhe respondo devolvendo a pergunta. Ari? Bem, registrar aqui que a candidata Ravena Castro está nos assistindo e ela diz que não tem nenhuma questão pessoal pendente com o candidato, pelo contrário, não teve nenhum atrito recente com ele e, portanto, ela não tem nenhum problema. Está registrado, candidata. Eu queria saber do senhor
sobre o combate à corrupção. O senhor citou no debate aqui do Grupo Meio Norte de Comunicação esse tema, que é um tema bastante sensível a todos os governos. Se o senhor for eleito governador, o senhor garante que não vai haver corrupção? Bom, eu, Gustavo Henrique, não vou roubar. Agora, eu não sou Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ninguém sabe o que é que passa na cabeça das pessoas, o comportamento delas. De repente, você nomeia alguém que você delega uma extrema confiança, ela é a primeira a te decepcionar. Agora, uma coisa eu te garanto, não irei prevaricar. Eu sabendo, tá, como é o caso do Rio de Janeiro, o governador Witzel soube de atos de corrupção, infelizmente, de um piauiense que esteve no seu governo e não tomou as devidas providências à época, porque ficou com medo da repercussão na mídia, nos 6 primeiros meses de seu governo, um grande escândalo de corrupção. Eu não, vou mandar investigar, afastar para a devida apuração. Se for inocente, retorna para o cargo. Qual o problema? E se houver algum, digamos assim, excesso, terá sim o nosso reconhecimento e o nosso pedido de desculpa. E a população, ela precisa também analisar e aguardar o resultado investigatório. Ninguém pode execrar, condenar as pessoas por condenar só pelo simples fato de já ter havido uma notícia que não foi muito agradável para alguém. Candidato, não temos tempo para uma nova pergunta, o senhor tem 40 segundos para as considerações finais. Bom, primeiro agradecer aí o apoio, né, do ex-senador João Vicente Claudino aí, declarado ao nosso candidato a senador da República, o Dom Lote, que é um paranaense, né, casado com uma piauiense, filho de agricultores familiares, enfim. Pedir a você o seu voto para governador no 51 e nos candidatos a deputado estadual e federal do Patriota. Se você não souber o número, tecla 51 nas 2 votações. E agradecer a nossa vice, a Jocelene, uma advogada, mãe, avó, por fazer parte desse contexto, não é, histórico de mudança. Sou Gustavo Henrique, um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado ao candidato ao governo do estado, Gustavo Henrique, do Patriota. Eleições 2022, seu voto é aqui na Meio Norte.